Irmãos, o tema da mensagem é não, vai colocar aqui, não pare, né? Esse é o tema que o Senhor falou no meu coração. E o texto está lá em João, capítulo 21, nos versículos de 1, na verdade de 2 a 3. É uma passagem muito conhecida, né? E nós vamos estar podendo discorrer algumas coisas daquilo que o Senhor ministrou no meu coração e pediu para que eu passasse para a igreja. Todos encontraram? Amém? Amém, né? Então, capítulo 21, no versículo 2, diz assim: Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. E disse-lhes Simão Pedro: Eu vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada pescaram. Nada apanharam, nada pescaram. Você pode tomar o seu assento, meu irmão. E eu meditando nessa palavra há algum tempo já, né? E Deus vinha falando ao meu coração. E Ele falou algumas coisas que nós precisamos ter cuidado na nossa caminhada com Cristo, né? Naquilo que Deus tem proposto para cada um de nós, no nosso chamado. Se você está aqui hoje porque Deus te chamou, você tem um chamado, você tem um ministério. E essa passagem, na verdade, irmãos, ela relata a frustração e o desânimo dos discípulos, e principalmente de Pedro, né? A ver que seu mestre não estava mais ao lado deles. Esse episódio se dá quando Jesus já tinha sido crucificado, tinha passado toda aquela dificuldade e já tinha ressuscitado. Jesus já tinha aparecido 2 vezes, além dessa. Uma foi para aqueles 2 discípulos lá em Emaús, no caminho, e a outra vez foi no cenáculo de portas fechadas. E Pedro, na verdade, estava ali triste, frustrado, porque ele achava que Jesus não deveria morrer. Ele queria que Jesus permanecesse com ele. E muitas vezes nós somos também como Pedro. Queremos que os nossos planos, os nossos projetos, eles sejam bem-sucedidos. Pois pensamos, pois eu larguei tudo. Eu deixei a minha vida. Larguei tudo para seguir a Jesus, né? E justamente foi o que os discípulos fizeram. Largaram tudo para poder seguir o Mestre. E às vezes as coisas parecem que não conseguem andar como nós queremos, como os nossos planos. E isso, por alguns momentos, isso às vezes nos frustra, nos deixa triste. Às vezes por decepções que nós passamos na nossa caminhada, né, com Jesus. Mas, irmãos, nós precisamos aprender que a nossa vida e nossos planos não dependem, muitas vezes, dos nossos esforços. Ou por acharmos que somos merecedores de alguma coisa, que ninguém é merecedor de nada. Às vezes, quando nós dizemos, quem quer aceitar Jesus? Né, a gente tem o hábito de dizer, quem quer aceitar Jesus, dê um passo. Na verdade, é Jesus que nos aceita. Não é nós que aceitamos Jesus. Porque nós não somos dignos. E, meditando nessa palavra, né, eu pude ver algumas coisas em mim que eu precisava melhorar, que eu precisava mudar. A diferença entre o discípulo bem-sucedido e um outro que não seja tão bem-sucedido, ela está na visão que nós temos do chamado. Todos nós temos uma visão, o chamado de Deus para nossas vidas. Seja para servir no louvor, seja para servir na portaria, seja para servir com as crianças. Nós não podemos perder essa visão que Deus tem colocado no nosso coração. E todas as vezes que Jesus chama alguém, Ele chama com um propósito. Se você está aqui hoje, Deus tem um propósito na tua vida. Você não está aqui por um acaso, você não caiu aqui de paraquedas. Deus tem um propósito na tua vida. Mas para que esse propósito se conclua, é necessário que nós possamos passar por um processo.
E esse processo, às vezes, nessa caminhada, né, nós vamos, às vezes, nos frustrar. Porque muitas vezes aquilo que você pensa, ou aquilo que você acha que tem que ser, não vai ser. Porque às vezes não é a vontade de Deus. Quantas vezes eu queria muita coisa, eu pedia a Jesus, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E às vezes as coisas não aconteciam. E às vezes eu me frustrava. Eu lembro que quando eu me converti, era uma das coisas que eu queria muito, e ainda quero, né? Era que meu pai se convertesse. E eu jejuava por ele, eu orava. E às vezes, quanto mais eu fazia isso, mais ele se desviava. E eu lembro de uma vez, isso ficou muito marcado, quando tinha a escola bíblica pela manhã, inclusive eu sinto muita falta. E eu jejuei, eu disse, com esse propósito, Senhor, eu vou jejuar pelo meu pai, para que ele possa realmente tomar uma decisão, né, por Jesus, porque quando a gente aceita Jesus, a gente quer que as pessoas, isso é normal, aquela coisa do primeiro amor, você quer que as pessoas se convertam, você quer falar, você quer... E eu jejuei, acreditando que quando eu chegasse lá, meu pai ia estar diferente. Para minha surpresa, eu cheguei lá, meu pai estava bebendo, coisa que não era de costume dele beber em casa. E aquilo me deixou totalmente frustrado. Mas por que eu estou falando isso, irmão? Porque às vezes vai acontecer situações que você vai querer que seja do seu jeito, mas às vezes não é. E à medida que você vai crescendo, tendo maturidade, você vai entendendo as coisas. Hoje, meu pai ainda não se converteu, mas eu tenho certeza que nem que seja no último dia, no último suspiro dele, ele vai estar na glória com o Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Porque é uma promessa de Deus. Se crede, será salvo. Então a gente precisa crer. E eu não só no meu pai, como no meu sogro, como em outros. A gente precisa permanecer. Então é justamente isso que Pedro talvez não tinha entendido. O desânimo, irmãos, é uma das armas mais poderosas que o inimigo usa, às vezes, para tentar fazer você parar. Não só o desânimo, mas às vezes o cansaço também. E aí a gente precisa ter cuidado. Irmão, perdoa, porque de vez em quando eu ainda não estou 100%. Eu tenho aprendido uma coisa, e hoje eu estava no carro, e aí Deus mostrou uma coisa interessante. Que a vida cristã, irmão, é como dirigir um carro, né? Você não pode se guiar pelo espelho do retrovisor. Porque se você se guiar, a tendência é você acontecer um acidente, né? Você tem que olhar para frente. Olhar para o retrovisor quando você vai fazer uma conversão, quando você vai, né? Mas você não pode se guiar olhando para ele. Porque quando eu me guio olhando para o retrovisor, eu estou correndo um sério risco. Pedro tinha o Espírito Santo de Deus? Tinha. Assim como nós temos. Mas Pedro, naquele momento, havia perdido a visão do chamado que Deus tinha para ele. É sobre isso que a gente vai poder discorrer algumas coisas sobre isso. Para que nós não venhamos perder essa visão que Deus tem para cada um de nós. A Bíblia fala de muitas pessoas, algumas pessoas, fala de muitas, eu vou citar algumas aqui, que após terem recebido esse chamado que eu e você recebemos de Jesus, elas se perderam ao longo da caminhada. E eu quero citar 3 pessoas aqui. A primeira é Sansão. Quem lembra de Sansão? Todos nós sabemos a história, né? Ele contou o seu segredo, o segredo do seu poder, ele contou para Dalila, né? Perdeu o poder, mas antes de perder o poder, Sansão tinha perdido a visão do chamado que Deus tinha para ele. E justamente perdeu para uma mulher, né? Outro personagem
está lá em 1 Timóteo 4,10, é o Demas. Se vocês já ouviram falar desse discípulo que começou caminhando com Jesus, mas perdeu a visão porque amou o presente século. A Bíblia fala disso. Demas estava bem e de repente ele começou a se distrair. A distração é algo muito sério, que muitas vezes nos leva a perder essa visão que Deus tem. Às vezes nós nos deslumbramos muito com as coisas. E aí a gente precisa ter muito cuidado com isso. O que o Senhor vem falar ao nosso coração é que precisamos ter cuidado. Nós estamos numa caminhada. Até Jesus voltar, nós precisamos continuar nessa caminhada. Deus tem projetos para a Igreja Batista Shalom. E Ele não quer que nenhum de nós se perdemos. Mas às vezes, por nós nos deslumbrarmos com muitas coisas, nós acabamos perdendo aquilo que Deus tem. Começamos bem e ao longo da caminhada nós nos perdemos. Hoje eu não vejo muitos discípulos que começaram, estavam aqui. O que aconteceu com essas pessoas que estavam aqui? Nós não podemos julgar, porque também nós estamos na mesma situação. Mas às vezes me dá uma tristeza, né? Porque muitas vezes nós pregamos, nós ensinamos, né? Nós discipulamos. E muitos deles se perderam porque se deslumbraram com as coisas. Mas ainda há tempo, ainda há uma esperança. E nós como igreja precisamos orar por essas pessoas. Lembre de uma pessoa que você via muito aqui, atuante, que estava aqui sempre com a gente, e que hoje já não se encontra mais aqui. Mas não lembre ela como julgamento. Lembre com o intuito de você orar por ela, para que ela volte os seus pensamentos para o Senhor. Talvez que não volte nem para a igreja, mas volte a servir ao Senhor em um outro lugar. Porque, irmão, o quanto é difícil quando nós nos afastamos de Deus e ficamos presos às mazelas, ao pecado, que muitas vezes nos cega ao ponto de nos fazermos perder essa visão. Demas foi um desses casos. Amor mais o presente século. As pessoas estão amando mais ao mundo. E aí a gente precisa ter muito cuidado. O rei Saul também, né? O rei Saul tinha um chamado, né? Mas às vezes achou melhor o quê? Fazer da sua própria vontade, da sua própria força. E a Bíblia fala que é melhor obedecer. Às vezes nós atropelamos muito as coisas. Samuel tinha falado para ele esperar, mas ele quis fazer das suas próprias forças. E às vezes nós nos atropelamos porque nós não queremos esperar. E aí a gente acaba pagando um preço. Saul foi assim, perdeu o reinado porque não quis esperar o tempo certo de Deus. Eu quero te dizer nesta noite, aquilo que você deseja e que almeja vai acontecer, mas não é no teu tempo. Vai ser no tempo de Deus. Tenha paciência. Seja perseverante. Que vai acontecer. Pedro e os seus discípulos também estavam nessa mesma situação. Simão Pedro diz assim: eu vou pescar. Aí os outros também falaram: eu também vou. 3 coisas, irmãos, acontecem na nossa caminhada quando nós perdemos essa visão. O chamado que Deus tem para cada um de nós. Uma das coisas que eu queria compartilhar com você é que quando nós perdemos essa visão, nós temos a tendência de voltar ao passado. E isso é muito sério. No versículo 3 da parte A, Pedro disse assim: eu vou pescar. Mas Jesus tinha falado para ele que ele não ia mais pescar. Não ia mais ser pescador de peixes, mas sim pescador de almas. Mas às vezes, Pedro estava ali desapontado com todos os acontecimentos, ele decidiu voltar. E voltou atrás. Lembra que eu falei
que a nossa vida é como dirigir um carro, a nossa visão tem que estar na frente, não para trás. Jesus morreu e Pedro voltou a pescar. Ou seja, ele perdeu aquilo que Jesus tinha falado, a visão que Jesus tinha para ele. As pessoas às vezes voltam aos vícios antigos e às vezes a nossa preocupação é que você não volte às velhas práticas, ao pecado, aquilo que você fazia outrora. Jesus te libertou disso. Mas quando nós voltamos ao passado, nós ficamos vulneráveis. E isso faz com que nós não nos percamos no meio da caminhada. A sua tendência, querido, é voltar à prática dos vícios, da vida pregressa que nós levávamos. E eu sempre oro muito a Deus, porque às vezes, irmãos, às vezes nós desanimamos com o teu grupo familiar, às vezes com aquele discípulo, né? Porque são pessoas, são seres humanos. Tem um discípulo que é mais atuante, o outro não é tanto. Mas, irmãos, o que eu quero te dizer nesta noite, que esse desânimo ele não pode fazer você parar. Às vezes você vai para o grupo familiar, as pessoas não às vezes nem dão tanta importância. E a gente precisa perseverar. Eu não posso perder a visão do chamado de Deus para a minha vida. Vou tomar um pouquinho de água. E Pedro, naquele momento, decide voltar a pescar. Ou seja, fazer aquilo que ele fazia outrora. E isso é muito perigoso. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Eu peço muito a Deus, né, que se um dia eu tiver que me afastar ao ponto de perder a visão, que Jesus me leve logo. Me leve, porque eu sei que vai ser difícil. Porque eu vivi os dois lados. Né? Eu sei como é o mundo, eu sei como é na igreja. Não tem comparação. Às vezes nós arrumamos muita desculpa, né? Falamos, porque é isso, é aquilo, o pastor falou isso para mim. E às vezes são desculpas. Porque o irmão olhou feio para mim. Porque eu estou cansado. Porque eu estou isso. Sempre dando desculpa. E aí quando vê a pessoa está longe. Começa bem, mas no final se perde pelo caminho. E aí a gente precisa aprender com isso. Né? Precisamos aprender e ter muito cuidado. Esses últimos tempos que estamos vivendo, Satanás tem investido bastante para poder tirar você da presença de Deus, porque ele sabe. E muitas vezes ele coloca distrações para você se distrair. No meu trabalho, eu recebi uma proposta, né, para talvez alcançar um cargo melhor, né, chefia. E aí eu fiquei feliz. Quem não fica feliz? Não é verdade? Mas ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, eu fiquei um tanto quanto preocupado. Que às vezes o trabalho, irmão, o trabalho é bênção de Deus, amém, é bênção de Deus. Mas você precisa ter muito cuidado. E muitas vezes o teu trabalho, ele te distrai ao ponto de você perder a visão do chamado de Deus. E se você não souber administrar isso, isso é perigoso. E onde eu trabalho é algo muito dinâmico, é muita pressão, é muita cobrança. E nós trabalhamos no mundo corporativo, onde tem metas e você precisa atingir aquela meta. E aí eu comecei a pedir para Deus me mostrar. Eu lembro que quando eu entrei na empresa, eu vou fazer 8 anos na empresa.
Eu falei para minha esposa, não quero isso para mim não, porque o ramo onde eu trabalho, como vocês sabem, é um ramo muito obscuro, onde há muitas propostas, entendeu? Para você se corromper, e isso às vezes me deixava um tanto quanto preocupado. E aí eu falei, não quero mais. Aí uns 2 anos eu fiquei naquilo, eu vou sair, não quero isso. Porque querendo ou não, quando você não compartilha das mesmas coisas, você não é, muitas vezes, bem quisto. As pessoas já te olham meio, não quero sair com esse cara, porque esse cara não pega dinheiro. E o meu trabalho, ele é muito assim, entendeu? E você não tiver realmente firmado no propósito de Deus, é difícil. E aí eu não entendi, eu orava a Deus, Senhor, me tira daqui, me bota em outro lugar. E Deus não. E hoje eu estou talvez entendendo por que Deus me permitiu ficar até lá. Primeiro, para que eu pudesse fazer a diferença. Eu preciso fazer a diferença. Aonde eu estiver, não só no meu trabalho, eu preciso fazer a diferença. E surgiu essa oportunidade, poder pegar um cargo melhor. Mas eu fico preocupado na seguinte situação. Senhor, se for para me afastar de Ti, eu não quero. Durante esses 8 anos, o Senhor tem me sustentado com esse salário. Se for para me ganhar mais, para me perder tempo, né? Senhor, deixa eu ficar do jeito que eu estou aqui. E a minha oração é essa mesmo. Entendeu? Porque, irmãos, do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? Que adianta você ganhar bem, você ter muito dinheiro, que é bom, é louvável, é bom. Mas do que adianta tudo isso, se no final de tudo você se perder? E todo o esforço que você fez lá atrás não compensar? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, para que nós não venhamos perder essa visão e não possamos parar. Às vezes o inimigo ele quer te parar, fazer você se estagnar na tua vida espiritual. E às vezes, no meio disso, vem muitas propostas. E aí a gente precisa estar atento a essa proposta. E segunda coisa que eu aprendo é que quando nós perdemos essa visão daquilo que Deus tem para nós nos tornamos, às vezes, influências negativas para outras pessoas. E isso me preocupa demais. Quando Pedro disse assim, olha, eu vou pescar, os outros seguiram ele. Nós também vamos. E Pedro tinha um referencial. Pedro era tido como um líder, né? Um líder ali daquelas pessoas. Mas ele também influenciou de forma negativa aquelas pessoas. E a gente precisa ter cuidado, para que nós também não possamos ser influências. Pessoas que levem outras pessoas a praticar as mesmas escolhas erradas. E me vem muito a nossa família, os nossos filhos. Às vezes uma atitude que você toma errada, você pode destruir toda a sua casa, toda a sua família, uma vida inteira. Os teus filhos te veem como um referencial. E a gente precisa ser isso. Foi isso que o Senhor falou comigo. Às vezes eu estava cuidando muito dos outros discípulos. Estava deixando o meu principal discípulo. E Jesus essa semana me cobrou muito sobre isso. Que é o meu filho. Eu preciso ensinar ele. Eu preciso direcionar ele. Às vezes a gente se preocupa com os outros discípulos, que a gente quer ver crescer, mas e o teu filho? O que você tem feito com ele? Você tem dado tempo para ele? Você tem ensinado? E eu confesso, irmãos, que eu estava negligenciando isso. Mas é por isso que o Espírito Santo é bom, porque ele vem e te faz lembrar. E a gente precisa ter muito cuidado, principalmente com os nossos filhos. Porque uma decisão errada que nós tomamos,
nós possamos, às vezes, destruir a vida de pessoas que nós amamos. E essa semana a gente teve a oportunidade de conversar, compartilhar uma palavra, estudar o livrinho, né? Que ele tem um livrinho dele, a gente está estudando. E ele pôde falar comigo e eu pude conversar com ele. Que às vezes na correria do dia você chega e só, e aí filho, foi bem? Então, às vezes você nem pergunta como ele está. E isso foi que me marcou muito. Eu preciso ser um referencial para ele. Até para que quando ele vai ter a família dele, ele também possa ser um referencial. Ele possa lembrar, não, poxa, mas o meu pai fazia isso. Então a gente precisa disso. Nós não precisamos ser influências positivas. E isso realmente foi que Pedro, na verdade, naquele momento, levou os outros discípulos. Eu tenho uma coisa, assim, isso eu acho, não sei se é um dom, não sei dizer se é um dom, mas eu tenho essa facilidade, às vezes, de conduzir, né, as pessoas. Isso muito antes de eu aceitar Jesus. As pessoas sempre me viam assim, com aquele referencial. Claro que era para o lado negativo, mas elas me viam. Então, até a Renata sabe disso. Quando eu estava na escola, principalmente escola, né? Eu era aquele cara mais descolado que estava lá e as pessoas vinham. E não, olha o Renato é isso, o Renato é aquilo. Então, não sei se isso é um dom, mas eu sempre tive isso. E lá no trabalho está acontecendo muito isso. Como nós trabalhamos com metas, então o fiscal que está lá agora, ele não está tendo essa, talvez, vamos dizer assim, essa força com a equipe para poder motivar, para poder... E às vezes ele manda no meu PV, poxa, Renato, fala com a equipe lá para dar um gás e tal. E aí às vezes eu mando mensagem e graças a Deus isso para honra e glória do Senhor. Eles atendem, eles vão, eles se esforçam. Então eu preciso ser esse referencial. Você precisa ser esse referencial. De forma positiva, conduzir a tua família, né? Eu preciso também ter mais tempo com a minha esposa em devocional, em oração, porque vivemos um tempo difícil, irmão. O tempo voa, está voando de uma velocidade tão grande que quando nós nos espantamos, olha, parece que ontem foi dia 1º, amanhã já é dia 15, já praticamente o mês de abril já foi. E o que nós fizemos? Né? É uma velocidade muito intensa e você precisa saber administrar essas coisas. Sansão, ele tinha sido chamado para libertar o povo. Desde o seu nascimento. Você vai libertar o povo. Você também tem um povo, irmão. Eu tenho o meu povo. E nós precisamos libertar essas pessoas. Aqueles teus colegas, os teus amigos, os teus Natanaés que você tem orado. Se é que você tem orado, né? Não pode cair no esquecimento, irmão. O Natanael, ele precisa ser algo mesmo real na sua vida. Você precisa investir em oração, em aproximação. Seja amigo dessa pessoa, convide ela, vá na casa dela, entendeu? Invista tempo com ela. Estreite laços. Esse é o teu povo que Jesus quer que também você liberte. Através do teu testemunho. Porque também a gente precisa dar um bom testemunho. Sempre, sempre. E Sansão, ele tinha esse chamado. Mas se distraiu. Com o quê? Com mulheres, prostitutas, de outros povos. E fala que ele não poderia se relacionar, mas ele era um homem apaixonado, era muito apaixonado. E se perdeu. Precisamos levar em consideração, irmão, que se a gente se distrair com alguma coisa deste mundo, de um modo ou de outro, você estará influenciando alguém. Ou de forma positiva ou de forma negativa. Às vezes por ação e às vezes por omissão.
Era o que eu estava fazendo, eu estava me omitindo a cuidar do meu primeiro discípulo, que é meu filho. Então nós temos que ter esse cuidado. Fomos chamados sempre para influenciar. Jesus te chamou para você influenciar vidas. Porque não faz sentido, irmãos, você acender uma lâmpada, como diz a palavra do Senhor, e depois colocá-la debaixo de um cesto. Não faz sentido isso. E você é a luz, irmão. Você é a luz. É a luz de Jesus. Pelo contrário, essa lâmpada ela tem que ser colocada num local onde as pessoas vão ver. Vão te ver e vão ver com você como um referencial. E a gente precisa ser essas pessoas. Pessoas que levem as outras pessoas a conhecer Jesus. Porque a salvação, irmão, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. O quanto nós temos falado de Jesus? No teu trabalho, na tua faculdade, no teu colégio. Você tem falado de Jesus para as pessoas? Ou você tem se guardado? Só você tem se preocupado com somente você e os seus e os outros? Você é um influenciador. E Jesus, ele conta com você. As nossas boas obras, elas devem vir a brilhar. E as boas obras é isso, é um bom testemunho que eu dou de Cristo. Graças a Deus que nós temos visto na Igreja Batista Shalom, os discípulos crescendo, dando um bom testemunho. Eu vejo os jovens envolvidos. Isso me dá uma alegria muito grande. E isso são as boas obras. Mas tudo isso, irmãos, há um preço. Um preço de ensino, um preço de discipulado, né? Onde você admoesta, onde você orienta. E você tem visto isso, os frutos. E isso é algo fantástico que nós vemos. E nós precisamos ser essas pessoas, esses influenciadores. Recentemente eu ouvi uma frase, inclusive eu até compartilhei isso com Samuel, que diz o seguinte: o que eu possuo dentro de mim é tão poderoso que quando eu chego em algum lugar, algo muda no interior dos outros. Você não tem ideia do que você tem dentro de você. E isso precisa realmente, quando você chega nos ambientes, as pessoas precisam ver algo diferente. E uma vez eu contei isso, e eu gosto de contar, porque são coisas que a gente aprende no discipulado. Uma vez, muitos anos atrás isso já, acho que foi logo no início da minha conversão, há 18 anos. Eu estava com o pastor Arão, a gente foi fazer alguma coisa numa oficina de bicicleta. E acho que ele vai lembrar disso. E aí a gente chegou lá, e o pastor, uma pessoa que sempre brinca, né, sempre faz amizade. E eu estou aqui do lado dele porque eu estou aprendendo, eu quero aprender, entendeu? E aí ele começou a falar, né, de alguma coisa, aí surgiu a coisa de a gente falar de alguma coisa de Deus para a pessoa que estava lá. Irmãos, é interessante. A atmosfera do ambiente mudou. E quando nós nos percebemos, as pessoas estavam vindo para ouvir. E eu, às vezes, inocente, não tinha nem percebido. E aí depois eu fui falar para ele: pastor, você viu como... Mas por quê? É o Espírito Santo que está dentro de nós. E aquilo serviu como ensinamento para mim. Eu aprendi aquilo. Então eu preciso entender que o que eu possuo dentro de mim é algo poderoso, que pode mudar o ambiente. E eu preciso atrair as pessoas para Jesus. Nós precisamos ser atraentes. Atraente eu sei que eu sou, né? Bonito e tal. Mas atraente de Jesus. Né? As pessoas precisam ser uma pessoa que atrai as pessoas, que as pessoas possam te ver e ver, poxa, realmente é algo diferente no Henrique. Eu sei que é algo diferente nele. Porque aquilo atrai, irmão. Mas não é você. Não é você. Não é porque você é bonitinho. Né? É o Espírito Santo que está dentro de você.
E aí a gente precisa entender que nós fomos chamados para isso, para influenciar pessoas. E eu aprendi essa frase e compartilhei com Samuel. Às vezes também, muitas vezes nós nos diminuímos demais. Achamos que nós não somos capazes. Ah, não, porque eu sou assim, eu nasci assim, né? Até a música, né? A Gabriela. Não, meu. Deus mudou a tua história. A partir do momento que você tomou uma decisão, Deus mudou a tua história. Você não é mais a mesma pessoa. Eu não sou mais o mesmo Renato. E eu preciso tomar posse disso, de mim. Jesus te fez para vencer, meu irmão. Vencer primeiro o pecado, aquele pecado que está enraizado, a gente precisa vencer. E muitas vezes com lágrima, irmão. Com lágrima, com choro, com admoestação. Mas a gente precisa vencer porque Jesus te fez um vencedor. E às vezes nós nos sentimos assim, inferiores aos outros. Mas Deus te fez diferente. Porque o Espírito Santo, ele habita dentro de você. E dentro do Espírito Santo, e dentro de você, o Espírito Santo, ele é poder para mudar, para transformar. E isso está dentro de você. Dentro de você há um tesouro. E você não pode menosprezar o poder de Deus na tua vida. Jesus chama a atenção de Pedro 3 vezes lá. Tu me amas, já depois, né? Depois do que passou. Porque esse episódio se dá da pesca maravilhosa, que depois de volta, né? Jesus manda e tal. Jesus colocou Pedro à prova, perguntando se ele amava verdadeiramente. E aí a gente não pode se distrair. Né? Pedro havia se distraído. Naquele momento Pedro tinha se distraído. Perdeu a visão e disse, vou voltar a fazer o que eu fazia, vou pescar. Talvez até porque estava sem dinheiro, né? Disse, eu tenho que pescar porque o negócio está pegando. Não devemos esquecer a vocação do Senhor. O Senhor te chamou, te vocacionou para você fazer a diferença, para você ser discípulo, para você fazer discípulo. Precisamos entender, irmãos, que o grupo familiar é uma arma poderosa para saquear o inferno. Você talvez não teve ainda a dimensão do que a reunião do grupo familiar pode fazer na comunidade, no povo, quando nós realmente abraçamos a causa. Precisamos entender que grupo familiar não é simplesmente uma reunião, onde você está lá, compartilha a palavra. Não, há algo por trás disso muito poderoso. E você precisa abraçar essa causa. Hoje eu vejo que muitas pessoas talvez não estão dando tanta importância para isso. Tanta importância para o discipulado, tanta importância para o grupo familiar. Foi a arma que Deus colocou para nós, irmãos. Podemos fazer a diferença na sociedade, na nossa rua, no nosso trabalho. E às vezes isso me entristece, eu confesso para vocês. Que as pessoas ainda não assimilaram da importância disso. Mas eu creio que a partir de hoje você vai tomar uma posição diferente em relação a essas coisas. E Jesus chama a atenção dele. Diz, tu me amas. A prova do amor é que quem me ama, Jesus falou, não se distrai. Se você ama Jesus, você não vai se distrair assim facilmente ao ponto de perder a visão. E ele diz, apacenta as minhas ovelhas então. Cuida das minhas ovelhas. Você tem cuidado das ovelhas de Jesus? Você vai ser cobrado, irmão. Quem são as ovelhas de Jesus? Às vezes são teus filhos, a tua esposa, o teu discípulo, aquele discípulo que não te procurou mais, e você até, não quer, eu vou partir para outro. Cuidado, irmão. Jesus te diz hoje, olha,
Liga para ele, manda uma mensagem. Às vezes está até precisando, está até numa situação difícil. E às vezes nós esquecemos, achamos que nós temos muito aquela coisa de querer julgar as pessoas. Isso é do ser humano. Cuidado. Outra coisa que eu aprendo, irmão, é que quando nós perdemos a visão do chamado, a gente perde a visão também do futuro. O versículo diz que eles saíram, entraram do barco e naquela noite não apanharam nada. Tudo o que fazemos no presente tem em vista o futuro. Ou seja, tudo que você faz hoje vai repercutir lá na frente. Todo o trabalho, tudo aquilo que você tem feito, todo o investimento que você tem feito, isso vai repercutir no futuro. Às vezes a gente quer colher um fruto, né? Mas às vezes nós não temos nem semeado, não temos nem plantado. Querem colher um fruto amanhã? Então você precisa plantar essa semente ontem. Não hoje, ontem. Nós precisamos investir. A gente vê muitas pessoas às vezes patinando no evangelho, no gelo. Uma hora estão lá em cima, depois caem, aí ficam... E por que muitas vezes acontece? Às vezes eu me pergunto, por que é? Às vezes não tem plantado, irmão. Não tem investido. Às vezes é porque não quer mesmo. E isso me causa uma tristeza. Porque a gente sabe, Jesus sabe do potencial que há nessas pessoas. Mas às vezes as pessoas estão presas a muitas coisas. Perderam a visão do chamado. A gente sabe que tem pessoas que são capacitadas para levar uma palavra, para, fazer um evangelismo. E aí, às vezes, vira e mexe, você vê a pessoa, às vezes, dando um mau testemunho, se esquece, né? Ou seja, uma hora estão em cima, depois estão embaixo, sabe? E isso, muitas vezes, é porque tem deixado de semear. E isso repercute de forma muito perigosa no futuro, às vezes, dessa pessoa. E isso realmente é algo que a gente precisa rever. Uma hora está bem com Deus, outra hora está lá embaixo. Feito, gangorra. Está em cima, está embaixo. E aí essa pessoa, você vê, ela não consegue despontar. Porque às vezes também não tem investido tempo de qualidade, na busca de Deus, de oração, do discipulado. A gente precisa ter uma palavra que é o segredo para toda a vida espiritual, que é a obediência. Nós precisamos obedecer ao Senhor. E a gente precisa dizer para nós mesmos, não, a partir de hoje eu vou decidir ser fiel ao chamado de Deus. Deus quer ouvir isso de você. Eu vou ser fiel ao propósito, aquilo que Deus tem para mim. Mesmo em meio às lágrimas, mesmo em meio ao cansaço, mas eu preciso ser fiel. Hoje eu poderia muito bem não vir. Estou doente. Mas eu decidi ser fiel ao Senhor, porque Deus, Ele queria que eu viesse aqui para poder compartilhar. Eu não sei porquê, mas talvez tenha algum de vocês aqui que precisa ouvir essa palavra, que precisa realmente tomar uma decisão verdadeiramente do chamado que Deus tem. E nessa noite o Senhor realmente Ele te chama, meu irmão, para você assumir um compromisso verdadeiro com o Senhor. Já chega de estar patinando, perdendo tempo com coisas. Não. Hoje é o tempo de você assumir esse chamado, esse compromisso, de ser um verdadeiro discípulo, de ser fiel com o Senhor. Não com o pastor, não com o discipulador, mas ser fiel com o Senhor. Deus, Ele tem contado com você, tem contado comigo, para que realmente a gente possa vencer essa dificuldade.
Nós não devemos parar no meio da caminhada. E a palavra de Deus hoje é para você: não pare. Está difícil? Não pare, meu irmão. Continua, persevera. Abra o seu coração. Às vezes nós nos fechamos muito, irmão. Precisamos ser abertos. Procure pessoas que possam te ajudar, que possam te aconselhar. O teu discipulador, o teu pastor. Porque senão, irmão, vai ficar difícil. Você vai parar no meio da caminhada. Busque tempo de qualidade com Deus, com a tua família, com teus filhos, com os teus amigos. A gente precisa ter amigos. A gente precisa compartilhar das nossas necessidades uns com os outros. Por isso que a Bíblia diz que é melhor ser dois do que ser um. Às vezes nós queremos abraçar muito o mundo com as nossas mãos, achando que nós somos os poderosos e podemos resolver. Pedro, naquele dia, achou: não, eu posso fazer, eu sou o profissional da pesca, eu vou lá, eu vou pescar. Mas quando ele voltou frustrado. Sabe por quê? Porque os resultados, irmãos, da nossa vida não dependem dos nossos esforços, mas depende daquilo que Deus quer para a tua vida. Às vezes nós achamos que podemos fazer porque nós temos a habilidade, nós somos, profissionais, mas não depende disso. Depende daquilo que Deus quer para você nessa vida. Quem não tem tempo para Deus vive perdendo tempo. Se você não está tendo tempo para Deus, irmão, você está perdendo o seu tempo. Lembre-se que você é diferente. Deus já te chamou, Deus já te libertou, Deus já te salvou. E Deus quer ter tempo de qualidade com você. E aí a gente precisa ter isso. Quem tem tempo, quem tem a visão do chamado, tem a visão do futuro. Não perde tempo no tempo presente. Então eu preciso ter essa visão, que hoje eu estou aqui, mas amanhã eu preciso ver, poxa, amanhã eu vou estar liderando um grupo familiar, amanhã eu vou abrir minha casa para receber um grupo familiar. Isso é investir tempo, irmão, para Deus. Um dos maiores desafios para nós da igreja, às vezes, é ter essa sensibilidade, que é anfitriões. Tem muitos grupos aqui, irmãos, que já precisam multiplicar. Mas às vezes, Deus até já falou o teu coração, mas às vezes você está relutando. E esse é um desafio da igreja. É abrir o seu lar para receber a presença, a arca da aliança. Se a gente for falar dos anfitriões aqui, chamar todos aqui para dar testemunho, todos têm testemunho para falar de quanto é abençoado, de quanto a gente vê a provisão de Deus. Mas é por causa de quê? É pela fidelidade do Senhor. O próprio Senhor Jesus disse que sem mim nós não podemos fazer nada. Sem Ele nós não conseguimos nada. Nós precisamos entregar tudo a Ele, para que Ele possa vir e fazer o melhor dele na nossa vida. Assim, meu irmão, não perca a visão do chamado. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui. Pessoas que talvez até já pensaram em desistir. Até se acharam incapazes de assumir um ministério, de assumir uma obra. Mas eu quero te dizer nesta noite, o Espírito Santo te fala nesta noite. Não perca essa visão. Concluindo, meu irmão, por muitas vezes nos sentimos assim como Pedro e os outros discípulos. Pois isso faz parte de um processo. Mas Jesus te diz, não pare. Volta para o barco, E lance a sua rede. Confie, não deixa o medo, irmão.
Não deixa o medo te parar. Mas vença o medo, vença o desânimo, as frustrações da vida com Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que tudo mais ele fará. E que o Senhor que te chama em todo tempo possa dar-te um tempo suficiente para você consolidar a sua vocação diante dele. Amém? Se coloque de pé, meu irmão, nesta noite. Vamos estar orando. Irmão,